Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje, dia 22 de abril de 2020, são exatamente 20 horas e 5 minutos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do Senhor nesse culto online. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa casa. Você que tiver algum pedido de oração, pode estar colocando aí pelo Facebook. Nós vamos estar orando ao final. Mas nesse instante que eu e você possamos estar nos conectando ao Senhor, nos conectando ao trono da vontade de Deus, levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Que nesse instante nós organizemos nossa casa de forma que todos possam estar tirando um momento de louvor, um momento de oração, um momento de adoração na presença de Deus. Amém? Então, onde você estiver nesse instante, curva sua cabeça, dobre seus joelhos, feche seus olhos, fique em pé. Na forma como o Senhor falar ao teu coração, tira um momento agora de oração. Coloque seu coração à disposição do Senhor, as nossas mentes à disposição do Senhor, que nesse instante nós possamos estar ligados com Deus. Amém? Feche seus olhos, comece a orar aí onde você estiver. Que o Senhor possa estar ouvindo a sua voz, possa estar ouvindo a sua oração, possa estar ouvindo o seu clamor nessa hora. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te damos graças nesse instante, Jesus. Apresentamos diante de ti, Pai, primeiramente as nossas vidas, Senhor. Leva o nosso pensamento cativo à tua obediência, Deus. Que nós possamos nessa noite, Jesus, entregar uma oferta agradável a ti. Que o Senhor possa, Deus, se agradar do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa oração, dos nossos ouvidos abertos, dos nossos olhos fixos em ti, Pai. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, todo momento, Senhor, desse culto nessa noite, desde os louvores até a palavra, Deus. Toma meu irmão que está aí no seu lar. Toma aquele que está enfermo, angustiado, está passando por algum problema, ou aquele que também está bem, está apenas ouvindo a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa ir de encontro agora aos lares, trazendo a paz, Senhor, que excede o entendimento dos homens, como a tua palavra diz, ó Deus. Que o Senhor iria aos céus, mas a tua paz o Senhor nos deixaria. E a sua paz não é como a paz que o mundo dá, Senhor. É uma paz que excede o entendimento, é uma paz que tranquiliza o corpo, a alma, o espírito. Deus, que a tua palavra possa ser viva e eficaz, possa ser mais cortante que a espada afiada de 2 gumes, possa penetrar corpo e alma, possa separar juntas e medulas, possa ir de encontro aos nossos corações nessa noite. Pai, fala as nossas vidas, Deus, não o que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que é necessário, aquilo que precisamos. Deus, que a palavra ela venha encontrar, Senhor, uma morada em nossos corações, que ela venha produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, ó Deus. Vai tomando o ambiente dos nossos lares, Pai, se porventura há alguma dissensão, alguma briga, alguma discórdia, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar trazendo nesse instante a paz nos lares, a paz nas nossas casas. Deus, toma os nossos cônjuges, toma os nossos filhos, Senhor, cobre nosso lar com teu sangue, Pai, cobre as nossas vidas com teu sangue. Deus, que nesse instante, Senhor, o Senhor possa estar nos cobrindo, o Senhor possa estar nos protegendo, que nesse instante o Senhor possa estar amparando, colocando as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Pai, que a tua palavra ela venha ser lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra venha ser luz para os nossos caminhos, Senhor, que ela possa guiar, que ela possa estar conduzindo as nossas vidas. Deus, tira todo o medo que porventura possa vir, Senhor, e aqui eu peço, Pai, desde o primeiro dia eu tenho pedido, retira, Senhor, toda a letalidade desse vírus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, onde está o sangue de Cristo Jesus, Senhor. Que se porventura algum de nós, a Deus, for acometido por essa enfermidade, Pai, que ela não venha ser para a morte, mas muito pelo contrário, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Deus, nesse instante nós estamos aqui, Pai, para engrandecer, para bendizer aquele que é digno de ser louvado, aquele que é digno de ser adorado, que é o santo nome de Cristo Jesus, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Tu és o Senhor. Deus, nós, Pai, te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas a tua graça nos satisfaz, a tua graça ela nos basta, a tua graça nos fortalece, a tua graça nos santifica, nos purifica. É pelo teu sangue, Pai, que nós somos perdoados, que nós temos livre acesso a ti.
Deus, que nesse instante nós possamos, meu Pai, estar oferecendo um louvor que toque ao teu coração, estar oferecendo uma oferta que chegue aos céus. Deus, que o louvor do meu irmão, da minha irmã, Pai, possa ir de encontro aos céus nesse instante, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, essa oração, que o Senhor possa estar recebendo essa adoração, que o Senhor possa estar de encontro cada vida, cada família, cada irmão, Pai, visitando com o teu Espírito Santo. Deus, visita aquele que está angustiado, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos lançar o nosso fardo em Ti. Ô Pai, tomar o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Deus, toma as nossas vidas, Senhor. Toma a direção das nossas vidas. Toma esse resto de semana, que possa ser uma semana abençoada. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor possa estar abençoando a saúde. Que o Senhor possa estar abençoando a vida financeira. Que o Senhor possa estar abençoando a vida familiar. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, a vitória e o milagre que o meu irmão necessita, Jesus. Muitas vezes não é aquilo que pedimos, Pai, mas é aquilo que precisamos. Deus, visita-nos com poder, visita-nos com unção, visita-nos com glória, Pai, que o teu Espírito Santo possa ser derramado nos lares, por meio deste louvor, dessa oração e da tua palavra. Desde já nós apresentamos as nossas vidas, nós te bendizemos e te adoramos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Nesse instante nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor com 2 cânticos, né? Tira um momento de louvor aí na sua casa, tira um momento de oração, tira um momento de adoração ao santo nome do Senhor Jesus. Amém? Vou estar passando o hino aqui, né? Que você possa, em nome de Jesus, estar ligado no trono do Senhor, ligado na presença de Deus, ligado. A paz, irmãos. Que saudade que eu tô de todos da igreja. E nessa noite eu queria te convidar a louvar, engrandecer o nome do Senhor. Será um louvor assim breve, mas que Ele tem falado ao meu coração durante esses dias. E eu espero que Ele também fale ao coração dos irmãos, que Ele também encha a casa dos irmãos com o Espírito Santo de Deus, e que você aí onde você está, que você possa sentir a presença do Senhor e louvar junto comigo. Amém? Adore ao Senhor, engrandeça o nome dEle, feche seus olhos, coloque-se de pé, se ajoelhe, sinta-se à vontade, né? O Senhor está aí, assim como Ele está aqui comigo. Então engrandeça, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Teu Deus também, querida, é grande, é maravilhoso. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Engrandeça o nome do Senhor, amado. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, glória a Deus, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos continuar a adorar esse Deus que é poderoso, esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso, conforme nós cantamos neste momento, amém, queridos? Exalte o nome do Senhor que é digno, exalte o nome do Senhor que é grande, exalte o nome daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir sobre nós, sobre a tua igreja. Aleluia, Jesus. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, declare, ela vem, vem, Senhor, eu creio, eu creio.
produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Ainda que a figueira tenha essa fé, tenha essa convicção no seu coração, que o Senhor Jesus, o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a alegria do Senhor que te visita, essa é a alegria do Senhor que te enche, essa é a alegria do Senhor que enche a sua casa. Tenha fé no Senhor Jesus e declare ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Nos alegramos sim, Deus, no teu amor, no teu favor, na tua vida em nós, meu Deus, que nos fortalece, que nos alegra, que nos sustenta, Senhor. Obrigada por tua presença, obrigada porque o Senhor é Deus conosco, obrigada porque tu és Deus de vida, Deus de paz, Deus de graça, e nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para prestar esse culto a ti, um culto de louvor e adoração ao seu nome. Querido, que nessa hora nós iremos ao momento da palavra, você possa sim estar abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Abra sua Bíblia, eu vou ler aqui pelo computador, que para mim é mais fácil, tá? Mas abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E eu vou começar a ler. Esse livro fala a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei sírio, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei da Síria dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou o Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes e mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus servos, seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Então enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão.
no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, muito indignado, e saiu dizendo. Mas Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me eles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando apenas ele te pede para que se lave e seja purificado. Então desceu ele ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E foi purificado e se tornou a pele, e sua pele tornou-se como a de uma criança. E eu vou ler até aqui, a princípio. Queridos, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade a nós revelada. Antes, em Colossenses, a palavra de Deus fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, essa palavra que é verdade, que é viva, que é fiel, que é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Queridos, esse texto foi uma palavra assim que Deus tocou no meu coração para eu estar ministrando com as mulheres na sexta-feira passada, mas no decorrer da semana eu fiquei buscando uma palavra do Senhor, mas essa palavra, como ela é muito rica, tem personagens muito estratégicos, tem personagens assim grandíssimos, que traz assim grandes aprendizados às nossas vidas, e ela ficou martelando no meu coração, e eu decidi mudar um pouco a vertente e trazer uma palavra aqui para a igreja no mesmo tema, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui no primeiro versículo, que Naamã era um comandante sírio, um homem honrado, um homem valoroso, diante de todos e diante do seu rei, capitão do maior exército da sua época, que galgava grandes conquistas, grandes vitórias, e não foi à toa que ele chegou a essa posição. Ele conquistou esse lugar de proeminência por meio do seu crescimento pessoal e por meio do favor de Deus que concedida a ele, que conseguia grandes vitórias, de sorte que aquele exército era o maior exército do momento. E a palavra de Deus mesmo nos diz nesse primeiro versículo que ele foi um instrumento de Deus a favor dos sírios. E isso fez com que ele elevasse a sua posição a um grande herói de guerra. Mas a palavra vai dizer o quê? Vai dizer que ele era tudo isso, mas a adversidade chegou à sua vida. Ele ficou leproso. E eu fiquei me questionando, porque mesmo leproso, ele se mantinha na posição. Ele se mantinha na sua posição, estava lá para pelejar, estava lá para guerrear. Pode ser que ele estava ainda no início da sua doença, ou talvez não, porque os versículos seguintes aqui vai dizer que a sua escrava já havia percebido que ele estava enfermo. E o que acontece? A lepra naquela época não é como a hanseníase hoje é no Brasil. Que hoje, aqui no Brasil, não digo em todos os países, porque uma irmã mesmo na live que a gente estava fazendo na sexta-feira, que está morando no Paraguai, falou que no Paraguai a hanseníase ainda não foi erradicada, essa doença ainda é ativa lá. Mas o que acontece? Aqui no Brasil, atualmente, ela já existe curas, existe um tratamento, já existe tudo. Mas naquela época que Naamã sofreu com essa lepra, não existia tratamento algum. Na verdade, uma pessoa se encontrar com lepra era como se fosse um edito de morte. É uma sentença de isolamento, é uma sentença de banimento, é uma sentença de sofrimento, é uma sentença de uma caminhada longa e sofrida até a morte. E esse isolamento que ele vivia lá, que eles iam para o leprosário, não é o isolamento como a gente vive hoje, como a gente está aqui nessa pandemia, nessa crise silenciosa, como a Ellen mencionou hoje à tarde numa conversa. Nós estamos realmente assim vivendo uma guerra silenciosa, mas não é como o isolamento que nós vivemos hoje. O isolamento que eles viviam naquela época era muito mais pesado, muito mais forte. Eles eram simplesmente banidos do meio da sua família, no meio da sociedade, banidos dos seus bens, dos seus valores morais. Enfim, de fato, era o fim da linha, porque não havia esperança a não ser um milagre. Mas o que acontece é que nem em Israel acontecia milagres dessa forma naquela época. Nem em Israel, na verdade, e esse milagre que ele viveu foi um milagre tão grande que até na época de Jesus, teve repercussão, até na época de Jesus, que Jesus, 900 anos depois, vai falar lá em Lucas
4:27. Jesus, esse exército aqui, Naamã viveu no ano nono antes de Cristo. Ou seja, 900 anos depois, Jesus veio e fez menção a esse milagre, de tão profundo, de tão grande que ele foi. Né? No caso aqui, a gente pode entender aqui que ele ultrapassou os limites do tempo, os limites da dispensação da lei e da graça, e foi fazer menção aqui, quando Jesus falava do seu poder, falava sobre o que o profeta não tem honra à sua casa, lá em Lucas 4:27 ele diz, assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o profeta Naamã, o sírio. A não ser o profeta Naamã, o sírio. Então, para ele, realmente não tinha saída, não tinha esperança. Para ele, realmente era o final de linha. Para ele e para todos que eram acometidos dessa lepra. Mas acontece que... E aí eu fiquei questionando, no decorrer da leitura eu fiquei questionando e me chamou muita atenção. Naquela época existiam tantas leis, eu li aqui um pouco a respeito em Levíticos 13, tantas leis a respeito dos leprosos, como eles deveriam ser tratados, como eles deveriam ser afastados, colocados em isolamento nos leprosários, as suas roupas deveriam ser queimadas, e como uma pessoa que era leprosa tinha acesso ao rei. Como uma pessoa que era leprosa tinha acesso ao rei da Síria, tinha acesso ao rei de Israel, com tantas... Ele era, na verdade, considerado imundo, mas Naamã continuava tendo o acesso que ele tinha. E aí veio um pensamento e veio, não, mas calma aí, aqui a palavra de Deus fala que ele era um homem valoroso, que ele era o comandante do exército, do grande exército da Síria, como ele não teria acesso ao rei? Naamã era um grande herói de guerra, como ele não teria acesso ao rei? Naamã era um grande instrumento na mão de Deus, como ele não teria acesso ao rei? E isso me trouxe uma reflexão nos dias de hoje, trazendo um pouco aqui pra gente, porque... Isso aconteceu da mesma forma que acontece hoje em dia, porque no nosso meio há muitas pessoas que estão na condição de leprosas, que são leprosas no nosso meio. Mas que porque tem uma habilidade a mais, mas que porque tem uma habilidade ou outra, tem um status ou outro, tem um grande nome, tem dinheiro, tem acesso ao que quiser. Ou até mesmo pelo ativismo do leproso, cumulado com a falta de atitude dos santos, acaba aparecendo a figura da permissividade dentro da igreja e dentro do contexto da nossa vida diária. Sabe, a gente começa a olhar para as pessoas assim como Samuel olhava. Olha o porte daquele ali, não, certamente eu estou diante do rei de Israel. Como ele é grande, como ele é forte, esse é o rei. Sabe, nós começamos a olhar, olha que habilidade, sabe pregar como ninguém. Nossa, que voz bonita que você tem, você quer uma oportunidade? Sabe? E a gente acaba esquecendo, olhando muito para o exterior, para aquilo que a pessoa apresenta, para a forma que ela se expõe, porque se nós formos analisar, nós só conhecemos da pessoa aquilo que ela deixa transparecer ou aquilo que nos é ofertado, sabe? E a igreja fecha os olhos, é como se o dom do discernimento do Espírito não existisse mais no meio da igreja, sabe? Porque a igreja, ela fecha os olhos, e não se olha mais para a lepra do orgulho, não se olha mais para a lepra da arrogância, não se olha mais para a lepra do dinheiro, para a lepra da mentira, para a lepra do pecado, para a lepra da ganância, para a lepra do egoísmo, para a falta de perdão que tem imperado, não só no meio dos descrentes, mas no meio da igreja. E isso para vergonha, né? Tem imperado no nosso meio. Pessoas, sejam cristãos ou não, têm vivido isso, têm se deixado contaminar, têm vivido essa contaminação e têm quisto e têm estado no meio da igreja com isso contaminando a muitos. Nós nos esquecemos muitas vezes que Deus é aquele que sonda os nossos corações, Deus conhece o nosso interior, mas quem hoje em dia ouça orar o Salmo 39, quem ousa orar o Salmo 139 e dizer ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, esse é o tipo da oração que nós devíamos ter nos nossos lábios todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. E nós devemos clamar rotineiramente, Senhor, nos sonda, nos guarda, nos livra de nós mesmos. Meu Deus, seja o Deus conosco, sonda o nosso coração, seja o nosso guarda, Deus vivo, seja o guarda dos nossos corações em nome de Jesus. Rotineiramente a gente peca.
Sabe, muitas vezes isso cai no esquecimento e a gente vai para a casa do Senhor sem pedir perdão ao nosso irmão, sem pedir perdão aos nossos filhos, sem pedir perdão aos nossos esposos, sem pedir perdão àquelas pessoas que muitas vezes nós magoamos. O fato, e isso é muito real, isso é muito verdade, é que Deus, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E eu fico pensando, será que Deus não nos colocou nesse isolamento para que nós parássemos, para que nós tivéssemos um tempo para refletir sobre as nossas vidas, em como vai as nossas vidas, em como vai o nosso coração, em como vai a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de santidade com Deus? Porque sem santificação ninguém verá a face do Senhor. E uma coisa é certa, meu amado. Uma coisa é certa, Deus ele quer limpar as nossas lepras. Deus ele quer nos livrar das nossas lepras. Deus ele quer nos livrar de nós mesmos. E nós não podemos sair desse isolamento da mesma forma que nós entramos. Continuando sendo as mesmas pessoas que erram, mas que está com a mente tão cauterizada, que não reconhecem que errou, não reconhecem que pecou. Deus ele quer tirar do nosso meio toda mazela, ele quer tirar do nosso meio todo pecado oculto, e é tempo de descermos aos pés do Senhor. Porque Ele está nos dando esse tempo de descermos, de nos humilharmos, de clamarmos por cura, de clamarmos por libertação. E não apenas clamarmos por livramento desse coronavírus, mas clamarmos por libertação das nossas lepras de estimação. Quantas vezes forem necessárias, porque é como Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E está escrito lá na palavra de Deus em Romanos 7, versículo 18, que vai dizer o quê? Romanos 7, versículo 18 vai dizer, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto desejar o bem está presente no meu coração, contudo, o realizá-lo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou mais eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. O pecado que reside em mim. É a palavra de Deus que diz, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas pelo sangue de Jesus nós temos remissão dos nossos pecados e pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé no Filho de Deus. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Esse é o tempo de nos achegarmos a Deus com orações, com súplicas, com jejuns de quebrantamento, com jejuns de livramento, como Esther apregoou aquele jejum e falou, olhe, jejuem por mim, para que eu não morra e para que nós possamos nos livrar do edito de morte. O nossa entrega ao Senhor, ela tem poder. A nosso clamor, ele tem poder. O nosso clamor ao nosso Deus, que não está com as suas mãos encolhidas, nem com seus ouvidos agradados. Antes, as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Sabe, é tempo de buscar, examinar as escrituras de Deus. Para quê? Para que a fé ela cresça nos nossos corações. Para que a fé no Senhor Jesus ela seja viva, ela seja latente todos os dias. Continuamente, continuamente, continuamente. Deus tem gerado, graças a Deus, na nossa mente, na minha mente, uma sede pelo conhecimento de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, essa sede, essa fome, essa vontade de crescer mais na graça e no conhecimento de Deus sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada irmão, em nome do Cordeiro Santo de Deus. É tempo de clamar, queridos. É tempo de clamar pelo Senhor Jesus, para a glória de Deus. E a palavra vai seguir aqui, do versículo 2 até o versículo 5. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse, esta, a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000. É interessante a gente ler isso e a gente pesquisar a respeito. Esse rei aqui falou que o rei da Síria, mas quem era esse rei da Síria nesse momento? E o rei da Síria nesse momento, nesse ano 9 antes de Cristo, era Ben-Hadad, né? Ben-Hadad II.
E nos estudos vai dizer que ele é um grande rei, um proeminente rei, devido às suas conquistas, né? Foi conquistando ali as regiões que eles viviam. Então o nome dele era muito grande naquela época, um nome muito poderoso. E o que acontece aqui, o entendimento que Deus trouxe aqui ao meu coração? Que ele era um homem poderoso, mas diante dessa situação, ele não podia livrar aquele a quem ele estimava. Ele não podia fazer nada por Naamã. E nisso nós podemos nos regozijar, porque nós servimos a um Deus que é poderoso, a um Deus que pode nos livrar no dia do luto, no dia da adversidade, no dia da dor, no dia da doença. Lá em Salmos vai falar que no dia da nossa doença, Ele é o Deus que afofa as nossas camas. Olha que Deus maravilhoso. O nosso Deus pode todas as coisas, na mão dele está tanto querer como efetuar. Ele pode até não te livrar da peleja, ele pode até não te livrar da luta, ele pode até não te livrar da doença, ele pode até não te livrar da dor, mas ele é o Deus que já declarou, que já decretou a sua vitória, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E esse é o Deus que nós servimos, que sempre traz escape, que sempre traz vitória, que sempre nos traz a liberdade, que sempre nos traz a sua luz, que sempre está conosco. E a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 4. E Naamã fez saber o rei o que dissera a escrava israelita. E a escrava vai dizer. E o rei, o que acontece? Seguindo aqui a história, eu já vou seguir um pouco mais, porque o horário já é avançado. E o que vai dizer? O rei de Israel nesse momento, quando se depara com aquela carta, o rei de Israel naquela época era Jorão. E naturalmente ele se desespera, ao ponto de rasgar suas vestes reais. Agora pensa você numa fria dessa. Olha, um rei muito poderoso está mandando uma pessoa para que você o cure da lepra. Logo o rei de Israel pensou, não, é uma cilada, ele quer buscar ocasião para guerrear comigo novamente. Sou eu acaso Deus? Está nas minhas mãos o poder da vida ou da morte? O versículo 7 vai falar, e o versículo 7 aqui vai falar o seguinte: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar ou vivificar? Para dar vida ou não? Ele ficou desesperado. Mas quando o profeta Eliseu fica sabendo o que aconteceu com o rei de Israel, logo ele chama a responsabilidade para si. E a nossa vida é totalmente diferente, sabe? Quando tem uma pessoa de Deus ao nosso lado, quando você é uma pessoa de Deus, e você pode ser um profeta na sua casa, você pode ser um profeta onde quer que você esteja, porque nós servimos um Deus poderoso. E sabe, homem e mulher de Deus. E quando o profeta fica sabendo que o rei rasgar as suas vestes, ele diz, mandai vir a mim, mandai ele vir a mim, mandai ele vir a mim. Sabe, quando a afronta chegar à sua casa, você pode se levantar declarando a sua vitória em fé. Sabe, mas qual afronta, Lu? Qualquer uma. Quando a escassez chegar nos teus celeiros, você pode se levantar em fé e dizer, o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus, lá escrita em Filipenses 19. Quando a doença chegar na sua casa, você pode dizer, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Sabe, você pode dizer que o Senhor levou sobre si as suas enfermidades. Você pode mandar embora, orar em autoridade. Se coloca mesmo na posição de profeta, porque Deus te estabeleceu na sua casa para anunciar mesmo as grandezas do Senhor. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Quando o desemprego chegar à sua porta e bater forte, você pode dizer que você serve ao Senhor Jeová Jireh, o Deus provedor que supre todas as suas necessidades. Sabe? Você pode até falar, você pode até dizer assim, ai, Manu, mas eu clamo tanto, mas eu oro tanto ao Senhor, mas eu jejuo, mas eu me prostro pelas madrugadas, e eu não me vejo livre dessa tristeza que me aflige. Eu não me vejo livre dessa depressão que rotineiramente bate à minha porta. Eu não vejo a libertação do meu marido.
Eu não vejo a salvação do meu filho. Eu não vejo uma porta de emprego aberta. Mas aí eu te digo, meu irmão e minha irmã, meu amado e minha amada, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Apenas permaneça firme. Apenas permaneça em fé, porque certamente você cantará o hino da vitória. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 40, versículo 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse é o Deus que você serve. E a palavra de Deus fala: espere com paciência, que a sua hora chegará. Mantenha sua fé firme e inabalável no Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para o exemplo de Paulo, um homem poderoso, um homem de Deus, um homem poderoso em palavras e em atos. Mas foi perseguido, foi assaltado, foi preso, foi naufragado e ainda tinha um espinho na carne que ele clamava cotidianamente. Sabe, há situações nas nossas vidas que verdadeiramente nós não entendemos. Verdadeiramente nós não entendemos. Muitas delas é fruto das nossas escolhas erradas. Mas certamente Deus tem um propósito em todas as coisas. Se achegue a Ele. Se achegue para mais perto de Deus. Para mais perto de Deus. Porque Ele certamente fará com que você cante um hino da vitória. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, tenha fé. Continue e fica firme. Então, voltando aqui ao contexto que eu falei. E o profeta disse: deixai-o, viu a mim. E então, o que aconteceu? Aquele homem, ele foi até o profeta. Então veio Naamã aqui no versículo 9. Veio Naamã com os seus cavalos, com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua casa e a tua pele ficará limpa. E a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito indignou-se e se foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com muita indignação. Sabe, aquele homem, ele se indignou e revelou um pouco daquilo que ele era, sabe? Ele se indignou em seu coração porque ele havia gerado dentro de si uma expectativa. E aqui a Bíblia fala, nossa, ele mandou foi um servo. Será que ele não sabe quem sou eu? Será que ele não sabe que eu sou Naamã, capitão, comandante? Será que ele não sabe que foi o rei da Síria que me enviou? E começou a subir, né, a soberba, mesmo estando ali num estado de necessidade. Ali ele foi para pedir algo. Ele foi para clamar por algo. Mas ainda ele se indignou, porque na perspectiva dele, na visão dele, por ele ser tão importante, ele seria recebido de pé pelo profeta. Ele invocaria o profeta, invocaria o nome do Senhor e ele ficaria curado. E quando ele não viu que nada disso aconteceu, veio realmente a frustração e transpareceu aquilo que ele era. A soberba, transpareceu a sua soberba, transpareceu o seu sentimento de superioridade, quando ele fala aqui, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Desdenhando, fazendo pouco caso, sabe? E nisso também eu entendi que é tempo de entendermos assim mesmo, de ter tempo de trazermos para nós que as nossas expectativas, que os nossos planos não são nada diante dos planos do Senhor para as nossas vidas. Os nossos projetos, eles não são nada diante daquilo que tem Deus para as nossas vidas. Os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. E Deus me trouxe a palavra, o que está escrito em Jeremias 29, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então invocareis a mim e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O que Deus tem para nós é bem maior do que as nossas vãs perspectivas. Sabe, se você está na luta, se você está na dor, eleve-se para mais perto do Senhor, desça para que você possa chegar mais perto do Senhor, reconheça que você depende de Deus, vamos reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós necessitamos do cuidado do Senhor. Em uma fase muito difícil da minha vida, sabe, uma fase muito difícil que eu vivi alguns anos atrás, que o desespero realmente tocou no meu coração, e eu ficava assim muito querendo clamar por um milagre. Deus opera um milagre, restaura a sorte, traz vida onde há morte. Eu ficava, meu coração ficava assim ardendo para clamar com isso. Mas o Espírito Santo de Deus falava no meu espírito e me conduzia sempre à mesma oração. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a mim o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Sabe, nesses momentos de luta eu entendo que por mais que seja difícil, porque parece que a gente que sabe orar, não é o Espírito Santo que intercede por nós, não. É a gente que sabe orar. Não, eu tô na luta, é no desemprego. Não, Deus, abre a porta do emprego tal, no lugar tal, recebendo tantos reais por mês. A gente dá direitinho do jeito que a gente quer. Não que a gente não tenha que fazer uma oração específica, a gente tem. Entendeu? Mas a gente tem que orar pela vontade do Senhor, pelas nossas vidas. O homem sempre quer fazer do seu jeito, mas nós temos que confiar que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável continuamente nas nossas vidas, para que nós não sejamos pessoas frustradas, assim como esse homem, como Naamã, ele já tinha lá recebido toda a receita da forma de como ele seria curado, mas porque não atendeu às suas expectativas, ele se indignou. Ele se revoltou e já ia voltando para a Síria. E já ia voltando para a sua terra, sem receber a bênção. Se não fosse os seus servos chegarem a ele, clamarem e falarem, que eu estou lendo no versículo 13. Então se achegaram a ele os seus servos e falaram-lhe: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa difícil, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, querido. Meu irmão, minha irmã, o centro da vontade do Senhor sempre é o melhor lugar para nós estarmos. O centro do lugar, o centro da vontade do Senhor é o lugar que você vai permanecer, e o nome do Senhor, ele vai ser exaltado por meio da sua vida. Vivamos de forma digna, de sorte que o nome do Senhor seja exaltado. Se preciso for mergulhar, se preciso for descer ao Jordão, se preciso for descer na presença de Deus com jejuns, com orações, com súplicas, todos os dias da sua vida, faça isso. Faça isso em nome do Cordeiro Santo de Deus. Deus quer que nós reconheçamos que nós dependemos da graça e do favor de Deus todos os dias. Deus quer que nós reconheçamos que Ele é o nosso refúgio. Deus quer que nós reconheçamos que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, que Ele tem escape para nós, que Ele tem palavras de vida para nós, que Ele nos restaurará das nossas lepras, que muitas vezes nós nem sequer mais percebemos que nós a temos. Hoje mesmo eu estava ali orando e clamando: meu Deus, me limpa das minhas lepras. E por incrível que pareça, eu fiquei assim: Senhor, mas qual lepra mesmo? Não que eu não tenha pecado, mas pra gente é difícil reconhecer os nossos erros. É difícil você reconhecer, e depois Deus foi trazendo: olha, Lu, você é uma pessoa intolerante, sabe? Você é uma pessoa assim que, se alguém fizer alguma coisa errada, você é difícil. Você é uma pessoa difícil, menina. Presta atenção, então vai descer no pé do Senhor. Vai clamar pelo perdão e pela graça de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu fui clamando: Deus, me muda. Me restaura, me transforma.
Me liberta de mim mesmo. Sabe, que eu possa dizer não, não, não a mim, e sim ao teu reino. Sim ao teu querer, que essa seja a nossa oração todos os dias. E o que a palavra vai dizer aqui, depois que ele desceu e ficou purificado. No versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Então voltou o homem de Deus. Só para a gente ver aqui que a restauração dele foi completa. A restauração de Naamã ali foi aqueles mergulhos ali. Se ele mergulhou assim 7 vezes, eram 7 lepras ali que tinha que sair. E a restauração dele foi tão completa que ele até voltou para agradecer. O coração agradecido, ele nos abre a porta da bênção, ele nos abre a porta da graça, ele realmente move o coração de Deus. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome essa bênção do teu servo. Ele reconheceu que não há Deus, os ídolos deles, os ídolos dele era balela. Os ídolos dele não eram nada, não tinha poder. O único Deus era o Deus de Israel, e nisso o nome do Senhor foi glorificado por meio dos anos. O nome do Senhor foi glorificado, de sorte que hoje, novamente, o nome do Senhor está sendo glorificado por tão grande milagre que aconteceu ali naquele momento. Querido, e essa é a palavra do Senhor. Estou vendo ali que a hora já está avançada, e essa é a palavra do Senhor que Deus falou ao meu coração. E em suma, e no final eu coloquei, né, o tema dessa mensagem, dizendo que é tempo de dependermos do Senhor. É tempo de nos humilharmos, é tempo de descermos, é tempo de mergulharmos mais fundo na graça, mergulharmos nos rios do Senhor. E nessa noite aí do seu lugar, se tiver alguém que está me assistindo e ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, nessa hora você tem a oportunidade. É a palavra de Deus que diz que aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que você possa, aí nesse momento, onde quer que você esteja, confessar ao Senhor, erguer as suas mãos. Senhor, eu quero te aceitar como meu único Salvador. Eu quero te aceitar como Deus poderoso em minha vida. Eu quero te reconhecer diante dos homens. Eu quero sim que o Senhor seja o meu Deus, o Deus da minha vida, o Deus que mudou a minha sorte. Muda a minha sorte, muda a minha história. Faça essa oração comigo nesse momento. Ore aonde você estiver. Ore, clame por curas, clame por libertação. Você que é da nossa igreja, esteja clamando nesse momento para que Deus visite e alcance os lares por meio dessa palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. E nessa hora nós invocamos o Teu nome, Senhor, Pai amado, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Deus, que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós confessamos o Teu nome, dizemos que o Teu nome é grande, que o Teu nome ele é fiel, que Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus que nos remiu, Tu és o Deus que nos salvou, Tu és o Deus que nos livrou dos nossos pecados, Tu és o Deus que passou o Teu sangue nos umbrais dos nossos corações, de sorte que mal algum chegará à nossa tenda. E nós te confessamos nessa noite, porque sabemos, Senhor Pai amado, que nós dependemos de Ti. Nós confessamos o Teu nome, porque sabemos que não há outro nome que seja louvado, não há outro nome digno de louvor, não há outro nome digno de adoração. Nós sabemos que o Teu nome ele está sobre todos os nomes, e nessa hora nós confessamos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Deus das nossas vidas, que no nome do Senhor Jesus tu possa ter um resto de semana cheio da graça do Senhor, cheio da presença de Deus. Continue a orar, continue a buscar por essa presença grandiosa, continue a se render aos pés do Senhor, não se entregue às vãs distrações que muitas vezes querem chamar a sua atenção, querem prender a sua atenção, seja por meio de live, seja por meio de horas e mais horas no Facebook, no Instagram. Não que seja proibido ver tudo isso, mas que a maior parte do seu tempo seja para o Senhor, sejam para as coisas que realmente te trarão vida, sejam para as coisas que realmente te levarão para mais perto de Deus. Fique em paz, fique na graça do Senhor Jesus. Eu te abençoo nessa hora com toda sorte de bênção para a glória do Senhor Jesus. E está encerrado em nome de Jesus. Amém? Sim, lá no Face. Abre a página do Face. Aqui.